Fala, geração corretor, tudo bem? Pega seu café, senta na cadeira, pega aquele bloco de notas e vamos para mais um vídeo aqui no canal Geração Corretor. E hoje no vídeo vamos falar de 4 técnicas de fechamento que todo corretor precisa entender para vender mais no seu dia a dia. Eu demorei para entender que venda é técnica, não é sorte. O corretor profissional conduz o cliente com estratégia e não com conversa fiada. E hoje eu trouxe 4 técnicas que funcionam no dia a dia do corretor. Técnicas que quando chegar no momento do atendimento, na hora ali do fechamento, com certeza vai fazer diferença no seu resultado. A primeira técnica é histórias intimidantes. Histórias reais, impactantes, curtas, demonstram um histórico para o cliente fazer um contraste do que aconteceu para você conseguir trazer um gancho importante para esse produto que você está oferecendo. E uma delas é quando o cliente demora demais para decidir a compra de um imóvel. Por que isso funciona? Porque quebra resistência, demonstra resultados reais. Por que isso funciona? Porque cria histórias reais, cria cases. Você demonstra o contraste, ou você demonstra uma evolução de um imóvel que ele perdeu a oportunidade. Às vezes você vai estar falando para ele, contando uma história intimidante, ele vai puxar na memória dele lá atrás alguma oportunidade que ele perdeu. Então, cria esse contraste, traz na memória dele alguma perca e cria um senso de perda mesmo. E isso quebra resistência. Uma história intimidante que eu gosto de utilizar é que quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro, eu comecei a pagar um terreno. Comecei a pagar um terreno parcelado. Eu sempre gostei de ter uma parcela, ter um investimento. E quando eu fui comprar o meu imóvel, a minha casa, eu tinha um carro para dar de entrada, eu tinha um pouco de dinheiro. Só que a família gostou do imóvel e na hora de eu adquirir esse imóvel, essa casa que eu queria, eu peguei aquele terreno que eu tinha pago e eu fiz uma proposta colocando ele como parte de pagamento. Então, o que eu tiro dessa lição? Que um simples investimento que você está fazendo aparece não ser muita coisa, mas a longo prazo esse imóvel que eu fui pagando valorizou, me serviu como uma moeda de troca e eu consegui colocar num outro negócio com uma ótima valorização. Então, o que eu quero deixar para você, para você falar com o seu cliente na hora de você estar fechando imóvel, falar, fulano, cara, é um investimento que, pelo que você está me falando, a parcela te atende, a entrada te atende e você vai estar formando um patrimônio para quando você lá na frente for querer ampliar a sua empresa ou querer trocar o seu imóvel, esse imóvel de investimento que você está adquirindo agora, ele vai ter valorização e vai ser uma ótima moeda de troca. E outra coisa, você vai estar poupando, guardando dinheiro, criando ali um compromisso diário contigo que daqui 5 anos você vai falar assim, nossa, Fábio, cara, já quitei esse imóvel, o tempo passou e se eu tivesse pego esse dinheiro, eu tinha gastado à toa. Então, é uma história intimidante que eu faço a pessoa entender, se conscientizar para ela fechar. E o outro exemplo, eu estava atendendo um cliente, ele tinha visto uns 3 imóveis comigo, uns 3 lançamentos. E aquele empreendimento chamou a atenção dele. E ele falou assim, Fábio, eu preciso trazer meu pai. Marcamos no sábado, ele levou o pai dele. E na hora do fechamento ali, e eu vi ali uma rigidez na hora de fazer a proposta, de colocar a proposta. O cliente olhou para o pai dele. E o pai dele, Fábio, nós vamos pensar. E eu usei uma história impactante. Eu vou usar um nome fictício, tá? João, eu entendo que é uma decisão importante para vocês
para tomar uma decisão. Só que eu vou te falar uma coisa, seu filho já veio aqui mais 3 empreendimentos, 3 lançamentos, e nenhum deles tinha chamado a atenção igual chamou esse. E com certeza, eu sei que seu tempo é corrido e que para você trazer, quer dizer, e para o seu filho trazer você aqui hoje, com certeza você pode olhar no olho dele, o olho dele chega a brilhar. Ele jamais iria trazer você aqui para você perder o tempo. Então o que eu estou querendo te dizer? Que esse imóvel que realmente faz sentido para ele. Esse imóvel, ele só precisa da sua avaliação, só da sua validação. Então, ô João, o que está faltando para a gente estar fechando aqui nessa condição de pagamento, nesse fluxo? É a entrada? É o balão? Pessoal, e através dessa história intimidante, ele se abriu. Ele falou, Fábio, sabe o que é? Essa entrada tá pesada. E eu consegui ali ajustar a entrada e eu peguei a proposta e consegui fechar esse apartamento. A segunda técnica é o vou pensar. E os clientes espertos utilizam muito contra o corretor. Por parte do cliente, é uma fuga emocional. Ele viu alguma objeção, mas ele está disfarçando. Então ele vem com esse disfarce, eu vou pensar. E quando você esmiuça essa caixa de objeção, o cliente demonstra a verdade. Então agora eu vou passar para você 3 antídotos para você combater essas objeções. A primeira delas é pergunta de desarme. O cliente fala, Fábio, vou pensar. Aí eu, claro, mas sobre o que exatamente que o senhor vai pensar? A segunda é a escolha do momento. Se fosse para você decidir agora, qual das 2 opções você escolheria? O produto A ou o produto B? E a troca de papéis? Aquela pergunta que mexe no bril. O que eu mostrei para vocês até agora faz sentido? Está no planejamento de vocês? Ou seja, o vou pensar morre quando você descobre o que está por trás dele, quando você começa a destrinchar através de perguntas para você descobrir a real necessidade ou a real objeção do cliente. Então, reforçando aqui, o que eu quero deixar para você ficar bem claro, que quando o cliente fala eu vou pensar, ele está com uma objeção escondida que ele não está te demonstrando, que você não está conseguindo entender. Então eu faço uma pergunta para ele, para destrinchar, para ele tentar extrair desse cliente a real necessidade. Fala assim, ô João, mas sobre o que exatamente que está faltando para a gente fechar agora esse apartamento? Ele vai falar, ele vai se abrir. Você está perguntando. Se você fez um atendimento legal, um atendimento bom, está sendo cordial, profissional, nobre, ele vai te trazer para você essa ferida, essa dor, o que está faltando. Ou eu posso falar assim, ô João, está faltando alguém para você trazer aqui para ajudar na decisão? É um filho, é a esposa, é um sócio, é alguém que está faltando? Ou eu posso falar assim, ô João, desses produtos que eu te mostrei, teve algum produto que ainda falta eu te mostrar? Eu te mostrei 3 apartamentos que você tinha sinalizado que você teria interesse. Você quer ver casa também? Você quer ver alguma chácara? Você quer ver algum outro tipo de imóvel? A outra técnica de fechamento é a prova social. Essa técnica eu utilizo bastante. Quando eu estou atendendo um casal que tem filhos, que é um prédio que tem bastante área de lazer, eu falo assim, nossa João, cara, esse empreendimento, se você reparar, está atraindo bastante pessoas com família, muito parecido com o estilo de vida de vocês. Então os filhos estudam no colégio tal, outros estudam no colégio tal, fazem esporte igual vocês. Tenho certeza que seus filhos vão se interagir muito bem nesse empreendimento. Com a sua esposa também aqui nesse prédio vai ter um clube de vinho, das mulheres inclusive. Por que eu te falo isso? Porque nos outros prédios que eu vendo com área de lazer com esse perfil,
também tem esse grupo. Esse empreendimento, os homens, eles fazem a confraria do vinho também. Então, pelo que você está me falando, cara, esse empreendimento encaixa igual uma luva para vocês. Vocês preferem a unidade mais alta ou mais baixa? Quando eu desvio com uma técnica, eu já direciono para o fechamento. Ainda em prova social, uma outra técnica que eu utilizo bastante é um exemplo. Vamos falar de um advogado que está comprando um empreendimento novo, um apartamento novo, bem localizado. E eu utilizo muito assim, que faz sentido, tá? São coisas reais, verdadeiras. Toda técnica que a gente utiliza tem que ser real e verdadeiro, com histórico mesmo. Então fala assim, ô João, esse empreendimento, cara, que tem um perfil de moradores diferenciado, empresários, médicos, advogados, dentista, você acredita que você morando nesse lugar, o seu network, o seu grau de amizade, tanto seu quanto da sua família, vai aumentar, vai melhorar? Agora, essa é para investidores. Eu estou vendendo um produto, um estúdio, por exemplo, e eu vejo que esse cliente tem muito perfil para esse estúdio que eu estou vendendo. Eu posso falar assim, Dr. João, cara, não, que bacana, olha, eu vi que você gostou desse empreendimento e eu atendo vários médicos como você. E eu vendi para um outro médico semana passada, unidade X. E pelo que você está me falando, eu acredito também que essa posição no prédio vai encaixar para você perfeitamente. Vocês entenderam quando eu falei que um outro médico, investidor, que é o mesmo perfil desse cliente que eu estou falando com ele, vai trazer essa prova social, essa mesma, poxa, o Fábio vendeu para um médico semana passada e está oferecendo para mim. Então eu trago para ele entender esse contexto, que esse produto, que esse apartamento, esse estúdio faz total sentido para médicos. Pode ser para médicos, para advogados, para o perfil dele, para o perfil de profissão, perfil de fase de vida. Então essa é outra técnica que eu utilizo. Agora eu vou trazer para vocês uma técnica, é uma das minhas queridinhas, é uma das mais utilizadas. Eu já utilizei em outras técnicas, essa mesma técnica, que é a técnica por alternativa, ou a técnica conhecida como ou. Essa técnica, normalmente, eu vou guiar ele para duas ou mais opções. Um exemplo dela, eu posso falar assim, ô João, você prefere apartamento com vista para a cidade ou a vista para a área de lazer com o sol da manhã? João, você prefere o 14º andar ou o 7º andar? Ou ainda eu posso falar assim, João, você prefere apartamento mais novo com área de lazer mais afastado ou você prefere um apartamento um pouco mais antigo no centro sem área de lazer? João, você prefere a planta com 2 quartos ou 3 quartos? Ou posso falar, João, faz mais sentido o apartamento para você com 3 vagas ou 2 vagas de garagem? Pessoal, entende? Essa técnica é extremamente estratégica, poderosa, porque o cliente começa com um funil desse tamanho. Eu vou afunilando. Quando eu pergunto para ele, João, você prefere de frente ou virado para trás, para de lazer? Fabio, eu prefiro virado para a cidade. Diminuir metade do funil. João, você prefere o 14º ou o 3º andar? Fabio, eu prefiro o 3º andar. Já fui afunilando. João, você prefere a planta com 3 quartos ou 2 quartos? Eu fui afunilando. Então só falta fazer a pergunta agora. João, você prefere pagar à vista ou a prazo? E ele vai te direcionar e você levou ele para o fechamento. Então, pessoal, essa técnica reduz o atrito e te leva para o estrito, para o fechamento. Então, essa técnica te leva do amplo para o restrito e ela te leva, direciona o cliente para o sim. Pessoal, então vou trazer um breve resumo. Então eu trouxe a técnica
história intimidante, vou pensar, prova social direta e a fechamento por alternativa ou. Essas técnicas, muito bem aplicadas, com certeza vai mudar o seu mindset, vai te tirar de um corretor iniciante para um corretor diferenciado de alta performance. O conteúdo tá acabando, o café também. Espero que esse vídeo fez total sentido para você. Deixa o seu like, coloca nos comentários de qual cidade você está falando, quais técnicas você mais utiliza. E bora para mais um vídeo no próximo episódio que vai vir coisa diferenciada por aí. Valeu, um grande abraço!